Essa altura do campeonato você já deve saber que o Brasil está crescendo maravilhosamente, que o desemprego está despencando, né, que nunca teve tanta gente empregada, trabalhando, tanta empresa ganhando dinheiro. Mesmo que na vida real você não veja isso, né, é isso que está sendo comunicado aí. E vem outra grande novidade aí, está sendo preparado o PIBão do Lula, né, aquele PIB maravilhoso, né? Provavelmente o Brasil agora vai voltar para as 10 maiores economias do mundo. E eu vou mostrar para vocês primeiro como esse número não é de confiança nenhuma, né? Como as exonerações que estão acontecendo no IBGE. E segundo, como esse número, mesmo que ele fosse confiável, não é é um número de socialista. Vai, resumindo bem, é número de socialista e vocês vão entender por que nesse vídeo. No começo desse ano agora, de 2026, né, em janeiro, a Rebeca Palles, que era especialista aí do PIB, há 11 anos já no IBGE, foi demitida aí pelo Portman, foi exonerada, né? E depois da exoneração dela, vários outros técnicos também pediram exoneração. Por que isso aconteceu? Bom, basicamente tem uma discordância de metodologia, né? Enquanto os técnicos do IBGE gostavam de acreditar que os dados do IBGE são dados técnicos, o Portman ele gosta de acreditar que tudo tem que favorecer la revolution, né? E exonerou a Rebeca. Agora, por quê? Por que isso está acontecendo? Por uma diferença aí de... Vai, o PIB ia dar 2% de crescimento, ele queria 2,3%, e aí bateram, não conseguiram martelar um número, a Rebeca vai ser demitida. Provavelmente essa diferença de 0,3 é o que eu falei, seria o suficiente para voltar para as top 10 economias do mundo. E o objetivo desse vídeo é mostrar por que isso já não seria grande coisa, e segundo, por que esse número já não é um número que a gente deveria levar tão a sério. E eu sinceramente já estava ansioso para fazer um vídeo sobre o PIB, porque eu sinceramente estava ansioso para fazer um vídeo sobre o PIB, que é um assunto interessante da gente falar, mas vir uma notícia sobre esse assunto acaba ajudando mais ainda, né? A gente a tratar desse número, que é um número, é o que eu falei, é um número que eu considero matemática de socialista, mas é um número que muita gente leva a sério aí, né? Os países, por definição, levam a sério. Então é interessante a gente dar uma olhada. E mesmo para quem acha que o PIB é uma coisa importantíssima, um número muito importante, é importante também a gente levar em consideração que a gente nem está discutindo o PIB per capita, a gente está discutindo o PIB no geral. Ou seja, a gente está perdendo, não só competindo, mas perdendo para países que não têm nem o tamanho de Minas Gerais. Quer dizer, pensa que daqui a pouco eu vou falar aqui que é o PIB, né? Mas pensa que a nossa indústria, o consumo das famílias, tudo isso está abaixo de países que não têm o tamanho de Minas Gerais, como França, Itália, Alemanha, né? Esses países europeus que nem estão com um crescimento impressionante também, né? Mas que já são ricos aí há um tempo. Bom, e por que o PIB é um número de Sosa, né? Se a gente olhar para a forma do PIB, PIB é C, que é o consumo das famílias, mais I, investimento no país, mais G, que são os gastos do governo, e aqui é o meu grande problema, mas a gente já vai falar disso, e NX, que são as exportações líquidas, né? Ou seja, exportações menos importações. Tá, para mim esse número já tem vários problemas. Vamos começar do começo. C, consumo das famílias. Se as famílias estão consumindo mais, a economia está melhor? Sim e não, né? Por exemplo, como é que o governo de esquerda costuma resolver isso, né? E você vai lembrar que o presidente aí, o Lula, tentou fazer isso algumas vezes, né? Como que eles aumentam o consumo das famílias sem melhorar a economia? Libera crédito, libera crédito. Vai lá, passa uma lei, refinancia, né? Não, vamos renegociar a dívida e desenrola da caixa. E aí força o banco a emprestar, enfim, teve até uma briga. Chegou num ponto que os bancos falaram, cara, não dá para emprestar pra gente que não vai pagar. E aí ele fez um desenrola, mas os bancos não renegociaram nada, né? Foi uma situação dessa por causa disso. Quer aumentar o consumo das famílias, mas de maneira artificial, né? Então, primeiro, ser o consumo das famílias, a gente já viu que já é uma métrica
que tem seus problemas, né? No geral, ela funciona bem por causa disso, porque mesmo que o presidente tente forçar, o banco, se a gente está numa economia livre, onde o banco não é dominado por governos e tem capacidade de decisão, ele tende a não fazer essas besteiras. Mas a gente sabe que em muitas economias vai soltando, né? Ser consumo das famílias e investimento no país, aí eu não tenho nada muito contra, né? Quer dizer, se algum país está interessado em vir, ou países ou pessoas, né, estão interessadas em vir colocar dinheiro aqui no país, provavelmente esse é um bom sinal, né? Beleza. C mais I mais G, gastos do governo, e aí vem, né? Por que o PIB sobe assim que chega o governo de esquerda, né? Porque começa a gastar. Agora eu te pergunto, será que todo gasto do governo é bom para o país? Porque a lógica do PIB é essa, né? Que o governo está gastando para desenvolvimento, para o país melhorar. Cara, será? Né? A primeira coisa que o presidente aí, inocente, faz quando ele chega é pegar o avião e ir para os países aí, né? Não, vou colocar de novo o Brasil no mundo. Como? Eu vou para hotéis chiques aí no mundo inteiro. É isso, né? Esses são os gastos aí importantíssimos do governo. E lógico, né? Sem citar o meu favorito, né? Empurrador de cadeira ali do STF, são os. Como é que chama? Costinha, toguinha, né? Porque eles têm a função de colocar a toga e tirar a toga também, né? Empurrar a cadeira, ascensoristas, né? Enfim, Brasília é uma maravilha de torrar dinheiro, né? Isso é bom para o país? Segundo a métrica do PIB, nossa, é excelente, né? Então, esse é o meu pior problema, tá? E para mim, qualquer métrica que considera gasto do governo como uma coisa boa para o país, não entende nada de governo, né? Nem de economia. Então, para mim, só de fato dessa essa única métrica tá no PIB, para mim já jogou tudo no ralo, né? Agora vamos para as exportações líquidas também. Esse é outro grande problema que eu tenho, né, com as escolas tradicionais de economia aí, né, que você tem que ter uma balança comercial favorável. Será? Né? Quer dizer que toda vez que numa relação alguém está comprando alguma coisa, essa pessoa está perdendo, pode estar perdendo dinheiro em si, né? Mas se ela está comprando, você se imagina que é uma coisa boa, né? Então isso é necessariamente ruim, sabe? Então é outra métrica que pra mim, isso, não sei, econometria, entendeu? Isso é coisa de socialista. Eu nunca vi alguém, por exemplo, numa loja da Apple, que eu não sou a favor da Apple, eu não tenho Apple, eu acho que é um grande desperdício de dinheiro gastar tudo isso no celular, mas eu nunca vi alguém sair da loja da Apple chateado por ter gasto, sei lá, 10 mil reais no celular, né? A pessoa, a pessoa, geralmente quando ela gasta alguma coisa, ela tomou uma decisão baseada em alguma coisa que ia fazer bem para ela no final das contas, né? Lógico que nem todo mundo é racional e tudo mais, mas geralmente a lógica é essa. Agora voltamos. Quer dizer que esse número, além dele não servir para nada, ele está sendo forjado. Presta atenção que eu vou falar que isso é um assunto delicado. Quando eu falo que o número não serve para nada, isso obviamente é minha opinião. Mas os outros países, né, investidores e tudo mais, fundos de pensão de outros países, eles olham para isso como uma coisa importante, né? Vamos falar assim, é um jeito que eles usam para comparar países. E se esse número está furado, quer dizer, se eles não confiam em quem está passando esses números, como que eles vão trazer investimento para cá, né? Então esse é o tipo de coisa, gente, que no longo prazo acaba destruindo a capacidade do Brasil de receber investimentos, o que no longo prazo atrapalha mais ainda o PIB. Mas desde quando o esquerdista pensa no longo prazo, né? Eles estão querendo saber de encher o bolso nesse momento, infelizmente, né? A nossas custas. Eu não tenho um recado final, um recado feliz nesse final do vídeo, né? Talvez o único recado seja cuidado, invista direito, né? Você sabendo que o Brasil está cada vez mais sendo um país especulativo, você não precisa esperar sair o novo relatório do Standard Poor's para piorar o rating do Brasil. Você já pode
diversificar melhor seus investimentos hoje em dia, né? Se você precisar de ajuda com isso, eu tô aqui para ajudar, como sempre. Um abraço para vocês. Tchau.